Assim como no primeiro filme, tudo começa mostrando a rotina de pousos e decolagens de caças em um porta-aviões americano. Agora Maverick pega sua Kawasaki e em alta velocidade vai até uma base de teste das Forças Armadas. Quando chega lá, seus colegas estão desapontados, porque a Marinha quer encerrar o programa de testes de um jato supersônico. Os comandantes querem velocidade Mach 10, mas nos testes ainda não foi atingido a velocidade Mach 9. O almirante está indo à base encerrar o programa pessoalmente. Maverick diz que o almirante ainda não chegou, e se eles querem Mach 10, eles vão dar Mach 10 para eles. Depois, Maverick se prepara para a decolagem. O almirante chega e o jato decola, e passa por cima do almirante. Depois, na central de comando, o almirante ordena que Maverick pouse o avião. Ele simula uma interferência no rádio para não obedecer a ordem. Maverick atinge a velocidade Mach 9, o ser humano mais veloz da Terra, e lentamente o caça consegue chegar no Mach 10. Todos comemoram. Mas Maverick não curte obedecer a ordens, ele dá uma aceleradinha e vai até Mach 10.4. Os sistemas do jato entram em colapso e a central de comando perde o contato com o jato. Agora Maverick aparece caminhando em uma estrada, entra em um restaurante com uma cara de apavorado, e os clientes do restaurante, mais apavorados ainda. Ele toma água e ninguém fecha a boca em uma cena engraçada. Ele pergunta onde está, e um garoto responde: na Terra. De volta à base, o almirante diz que Maverick é um herói com dezenas de medalhas, mas não consegue uma promoção na carreira. Maverick diz que está no seu lugar. O almirante diz que ele conseguiu apenas um tempo, que um dia os aviões vão ser pilotados por robôs. O almirante diz que o Maverick tem muita sorte. Quando Maverick ia ser proibido de voar, o almirante recebeu uma ligação. Maverick foi chamado para o Top Gun. Na base de San Diego, na Califórnia, Maverick, como no primeiro filme, corre de moto ao lado da decolagem de um caça. Maverick olha uma foto do almirante Ice. Depois, os almirantes da base mostram para Maverick que o alvo é uma usina ilegal de enriquecimento de urânio. Eles precisam destruir a usina antes que entre em operação. Mas a usina fica em um bunker subterrâneo, em um vale cercado de montanhas com lança-mísseis e uma base com caças e helicópteros prontos para atacar qualquer ameaça à usina. Maverick diz que é possível com 4 caças e bombas a laser, mas é muito difícil de ser feito, e o problema maior vai ser sair de lá, já que depois de explodir a usina, os caças inimigos vão estar esperando. Ele diz que se encontrar mais 3 pilotos ele consegue fazer. O almirante diz que ele entendeu errado. Maverick não vai na missão. Ele vai ensinar os pilotos para ir na missão. O almirante diz que tem 12 pilotos selecionados, mas precisa reduzir para apenas 6 pilotos. Maverick diz que tem um problema. Rooster, o filho do Goose, que voou com Maverick e morreu no primeiro filme. Maverick diz que não é instrutor. O almirante diz que ele nem estava na lista, mas o almirante Ice pediu para chamar o Maverick. O almirante deixa claro que vai ser o último serviço, ou ele aceita, ou vai ter que sair da marinha. Depois, em um bar, Maverick conversa com Ice pelo celular sobre o Rooster, que Maverick acha que ele não está pronto. Maverick encontra Penny, uma amiga antiga. Ela é a dona do bar. Os dois conversam sobre as dezenas de vezes que Maverick se meteu em problemas. Penny apronta uma para Maverick, toca um sino e todos comemoram. Quem colocar o celular no balcão, paga uma rodada para todos. Quando Maverick foi pagar a conta, o cartão foi recusado. Ele pede para Penny para pagar outro dia, mas tem uma regra: quem não paga, sai carregado por afora. Lá fora, Maverick vê Rooster tocando piano, a mesma música que seu pai cantou no primeiro filme. Maverick lembra da cena, lembra também do acidente do Goose. No dia seguinte, todos os pilotos são informados que a missão é importante, e Maverick será o instrutor. Maverick coloca o manual do caça F-18 no lixo, e diz que vai testar e expandir o limite de cada piloto. Começa o treinamento com algumas manobras básicas de combate. Maverick ganha o treinamento e quem perde tem que pagar 200 flexões. Quem pagou foi o Rooster. Maverick continua derrotando todos os pilotos. Então Maverick e Rooster em uma manobra de parafuso descendo até 700 metros. Depois Maverick derrota Rooster. Depois disso, o almirante dá uma dura em Maverick, por ter passado do limite de altura que era 5.000 metros. Na conversa, Maverick descobre que a missão é só de ida, não vai ter volta para casa. No outro dia, Maverick conta os detalhes da missão para os pilotos. O tempo é limitado.
e vão ter de voar em um cânion até chegar no alvo. Agora o treinamento vai ser simulando a missão para treinar a força da gravidade. Depois de vários testes, nenhum piloto completou o teste no tempo desejado. Maverick vai visitar Ice. Ele está muito doente e não consegue mais falar. Ice tem que digitar no computador para poder conversar com Maverick. Eles conversam sobre Rooster. Ice pede para Maverick ensinar e deixar ele pronto para a missão. Maverick diz que não sabe como fazer isso. Maverick tem medo que se Rooster for para a missão, ele pode não voltar. E se ele não enviar, ele nunca vai perdoar. Ice diz que a Marinha precisa do Maverick e do garoto. Os dois se abraçam em uma cena emocionante. No dia seguinte, Maverick leva todos para a praia jogar futebol americano. O almirante chega e pergunta por que estão jogando e não treinando. Maverick diz que precisa de uma equipe e para isso eles precisam ser amigos. O prazo que eles tinham para treinar, que era de 3 semanas, cai para 2 semanas, depois que a usina adiantou o início da produção de urânio. Agora o treinamento é da parte final da missão, subir a montanha e mergulhar acertando o alvo. Maverick ataca os caças durante a manobra para ficar mais realista possível. Nesse dia, um dos pilotos desmaia por causa do esforço da força da gravidade. Logo depois ele consegue acordar instantes antes de cair. Depois um dos caças é atingido por pássaros. Os pilotos perdem o controle e o caça cai. Antes os pilotos conseguem ejetar. No outro dia, infelizmente o almirante Ice morre, e todos vão ao enterro. Depois, com a morte de Ice, o almirante da base tira o Maverick do programa de treinamento. Já que era por causa do Ice que Maverick estava no programa de treinamento. No outro dia, o almirante assume o treinamento dos pilotos. Quando o radar identifica que um caça está no local de treinamento, sim, é ele, Maverick. Em alta velocidade ele passa pelo cânion na base, todos ficam apreensivos olhando o cara mostrar toda sua habilidade. Maverick consegue percorrer o percurso em menos tempo e acerta o alvo. Na saída consegue 10 na força de gravidade. Todos comemoram na base. Maverick mostrou que é possível concluir a missão como planejado. Depois, o almirante diz que agora ele está em uma situação complicada. Maverick provou que a missão é possível, mas voa em um caça sem permissão. Ou ele leva Maverick para a corte marcial, ou coloca Maverick como líder da missão e arrisca tudo. Chegou o grande dia, todos partem para a missão. Maverick é o líder da missão e escolhe quem vai ser os pilotos. Rooster é escolhido e vai para a missão junto com Maverick. Os 4 caças partem para a missão, e chegando perto do continente, os mísseis são lançados, marcando o início da missão. A contagem de 2 minutos e 30 segundos inicia e todos entram no cânion. Os mísseis se aproximam da base inimiga e os caças avançam na missão. Agora os mísseis destroem a pista da base. Rooster ficou para trás, mas depois ele acelera e alcança os outros. Na parte final da missão, Maverick começa a subir a montanha, depois ele consegue acertar o alvo. O Rooster chega no alvo e consegue acertar o alvo, destruindo a instalação. Maverick consegue subir no vale, mas agora tem que se livrar dos mísseis. O Rooster também começa a enfrentar os mísseis. Agora todos os aviões estão tentando fugir dos mísseis. Maverick foi salvar Rooster de um míssil e foi derrubado. Os outros conseguem se livrar dos mísseis, mas agora tem 2 caças inimigos se aproximando, eles não podem voltar para resgatar Maverick. Maverick acorda depois de ter desmaiado com a queda, ele conseguiu ejetar do caça antes de cair, mas agora tem um helicóptero tentando matá-lo. Quando o helicóptero está prestes a matar Maverick, Rooster derruba o helicóptero com um míssil. Sim, ele voltou pelo Maverick, mas os mísseis terrestres derrubam o caça de Rooster. Maverick corre de encontro ao Rooster, os dois começam a discutir. Maverick disse que Rooster não deveria ter voltado, agora os dois estão sozinhos. Os dois param de discutir e vão até a base que foi parcialmente destruída. Aí eles encontram um velho F-14 em um hangar, eles chegam no hangar e fazem o velho caça funcionar. No meio da pista esburacada e pequena, ele consegue decolar, mas perde um dos trens de pouso. No ar, 2 caças inimigos chegam perto do caça onde estão Rooster e Maverick. Os caças inimigos param do lado, eles acenam para os caras, que respondem e fazem uns sinais, mas eles não sabem o que é. Os 2 caças se posicionam para o ataque. Maverick derruba um dos aviões e foge, o outro lança mísseis e vão atrás deles. Maverick desce para o cânion para tentar despistar o caça. Agora fazem uma perseguição emocionante.
Com uma manobra impressionante, Maverick consegue mudar o jogo. Agora ele está perseguindo o caça, e consegue derrubar o segundo caça. Eles conseguem chegar no mar, lá tem outro caça inimigo esperando-os, mas agora eles estão sem munição contra um caça de quinta geração. Maverick sobe o máximo possível para eles ejetarem, mas não está funcionando. Quando o caça inimigo se prepara para disparar um míssil, um dos pilotos de Top Gun chega e destrói o caça inimigo, salvando o Rooster e o Maverick. Todos conseguem voltar ao porta-aviões e agora estão a salvo. A tripulação comemora a chegada de Maverick e Rooster. Em um hangar, Rooster e Maverick trabalham em um avião. Quando a Penny chega no hangar, mais tarde, os dois, Maverick e Penny, vão passear de avião pelas montanhas. E assim, o filme termina. Clique no botão inscrever-se, ative as notificações, sempre que tiver novos vídeos você vai ser avisado. Até o próximo filme, obrigada!